Bom dia. Vou ler o meu testemunho. Bom dia, igreja. Eu vou contar em 1 minuto a história da minha vida. E como se faz no Celebrando a Recuperação, meu testemunho será lido. Eu nasci numa região pobre e numa época difícil. Minha mãe, pensando no melhor para mim, me entregou para a adoção, o que sempre foi muito difícil de aceitar. Embora tenha sido bem tratado na minha família adotiva, a sensação de abandono nunca me abandonou. Me tornei instável, inseguro. Por timidez e falta de confiança, eu até gaguejava quando tinha que falar com as pessoas. Ganhei apelidos, fui alvo de piadas, sofri bullying. A raiva e revolta me corroíam por dentro, até que um dia isso veio para fora de uma maneira terrível. Em uma briga de rua, eu matei uma pessoa. Então, cheguei realmente no fundo do poço. Foi terrível, mas foi aí que Deus começou a minha recuperação. Obrigado por ouvir o meu testemunho em silêncio. Meu nome é Moisés. Bom dia. Eu também vou ler meu testemunho. Eu não nasci num lar cristão, mas me converti quando me casei com um homem de Deus. Ele não era apenas um bom marido, ele era tudo o que eu tinha. Meu esteio, minha segurança, meu provedor, a única pessoa que havia me amado. Vocês não podem imaginar o que eu senti quando ele morreu. Mas, como se diz por aí, a vida continua. Eu não tive tempo para chorar. Tive que sobreviver. O que naquela terra seca e desolada significava se humilhar. De esposa feliz, eu virei uma mendiga, aquela que pegava comida do chão. Foi então que eu vi que não tinha mais saída. E eu finalmente reconheci que só Deus é quem poderia me ajudar na minha recuperação. Meu nome é Ruth. Bom dia, igreja. Esse é meu testemunho. Eu não venho de uma família rica, mas tive uma infância que muitos aqui gostariam de ter, morando na beira do mar. Desde cedo, eu tive que lidar com meus transtornos de humor. Não sei a origem disso, mas numa hora eu fico super eufórico, para no instante seguinte mergulhar em depressão. Este comportamento me tornou uma pessoa instável, rude, que muitos chamariam de não confiável. As dificuldades geralmente me desanimam, e quando sou confrontado, normalmente respondo agressivamente ou com fuga. Pela minha instabilidade emocional, cheguei a trair meu melhor amigo e caí numa amargura profunda. Mas foi neste abismo de sofrimento que eu desisti de fazer as coisas só por mim. Então Deus me resgatou. Meu nome é Simão Pedro. Eu também vou ler o meu testemunho. Eu vou tentar não falar muito rápido. Mas se isso acontecer, me desculpem, porque eu sou muito ansiosa. Parece que eu estou sempre ligada no 220. Lá em casa, por exemplo, eu estou sempre fazendo alguma coisa, porque sempre tem algo para arrumar e nunca nada está bom do jeitinho que eu queria. Acho até que eu tenho toque, transtorno obsessivo compulsivo e mania de limpeza também. Pode parecer uma coisa comum, mas vocês nem imaginam o que eu já perdi por causa disso. Meus irmãos não me aguentam mais. Eu já fui duramente repreendida por causa desse meu jeito. E entrei em recuperação e servi aos propósitos de Deus conforme a sua vontade. Obrigado por me ouvirem com atenção. O meu nome é Marta. Bom dia, minha igreja.
Eu estou profundamente emocionado com os testemunhos que ouvimos. E espero que vocês também. Eu conheço bem o Moisés, a Ruth, o Pedro e a Marta. Eles não são os problemas, não são os defeitos ou o passado que têm. Eles são pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. E o destino deles é a glória, nada menos que isso. Eles só precisam se recuperar das suas dificuldades, como muitos outros que já passaram pela recuperação de Deus. Elias, Davi, Sara, Raquel, Paulo. Todo mundo, inclusive aqui, precisa de recuperação em alguma área da vida. A palavra diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Puxa, eu gostaria de ter escrito isso. Aliás, eu escrevi. Meu nome é Jesus, eu sou criador e sustentador do Celebrando a Recuperação. Obrigado por receberem meu testemunho. O que é o Celebrando para mim? O que o CR é para mim? Acho um pouquinho difícil que após tudo que já ouvimos, testemunhos tão fortes, eles falam muito mais do que qualquer outra coisa que alguém aqui presente possa dizer, celebrando, nada é para mim. Eu não preciso celebrar recuperação nenhuma. Eu posso dizer que é impossível, a não ser que eu esteja regido por qualquer outra força, que não do Senhor, porque a Bíblia diz o que não é por mim, é contra mim, é que a resposta não será sim. Celebrando é para mim. Pelo que temos visto e ouvido hoje pela manhã, Celebrando é muito mais que um programa. O Celebrando é muito mais que um ativismo na igreja. É muito mais que uma outra atividade, é muito mais que um projeto que nós temos, mais um, dentre outros que há no mundo. Tantos aqui conhecem Alcoólicos Anônimos e dizem, bem, Celebrando é para a igreja o que Alcoólicos Anônimos é lá para fora? Não, não é. Eu fui convidado uma vez a falar nos Alcoólicos Anônimos e achei a proposta interessante e fui. E quando cheguei, quase eu não entrei naquela reunião. Fumava-se tanto. Naquela época, não havia todo o rigor que há hoje com relação a recintos fechados e a proibição para não fumar. Era tanta fumaça. Era um ar tão impregnado de cigarro. Hoje, eu sei que muitos que estão em Alcoólicos Anônimos, que têm o seu valor, trabalham para tirar alguém da dependência da bebida alcoólica, ficam do lado de fora a fumar. E eu perguntei a um amigo, um daqueles que me levaram, por que tanta gente fuma? E ele disse, uma das formas de vencer o vício do cigarro, da bebida alcoólica, é a sublimação. Sublimar, lembrando outra coisa que possa ocupar o lugar. E dentre algumas coisas, alguns destes que estão aqui, fumam. Quando se lembram de beber, fumam. Assim tiro da boca o desejo, da cabeça, a vontade de beber alguma bebida alcoólica da qual foi escravo. Meus irmãos e meus amigos, por natureza, todos nós precisamos celebrando que nós somos humanos. A natureza humana é pecadora. A Bíblia diz, em pecado me produziu minha mãe. Ela me concebeu assim em pecado. Portanto, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versos 8 a 10, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas também diz mais adiante, verso 9, se confessarmos então os nossos pecados, pode concluir comigo? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O verso 10 diz assim, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos nós somos pecadores. E 1 de João, capítulo 3, completa, versos do 9 a 10, diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo,
verso 8. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. E aí lembrar princípio é lembrar o início adâmico, Adão e Eva. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Agora, vozes femininas, leia o verso 10. Pode ler. Verso... Hã? Então volta o 9. Volta o 9. Todas as mulheres. Perceberam? Então, se eu parto do princípio que todos nós temos a natureza adâmica, e é claro que eu preciso que esse auditório entenda que a natureza adâmica, a Bíblia diz que por um entrou o pecado. Pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo. Todos pecaram. E pelo segundo Adão entrou a salvação para o mundo, que é Jesus. Portanto, em Jesus eu tenho libertação. Há pelo menos, meus irmãos, meus amigos, 3 tipos de libertação. A primeira libertação é a libertação do nosso espírito, no momento em que nós nascemos de novo. Efésios 2, 1 e 3 diz assim: vocês estão mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, para quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O verso 3 diz: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Agora vejam 1 João capítulo 3, versos 2 e também o verso 6. Verso 2: ele veio a Jesus à noite e disse, aludindo a Nicodemos. Pode ler juntos? Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Todos juntos, outra vez. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Só os homens, verso 6, só as vozes masculinas. Essa libertação desse espírito infeliz com que vivíamos presos ao pecado quando nos convertemos. Mas também temos a libertação da alma. Hebreus 12, 1 diz, portanto, também nós, uma vez que estávamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O verso 4 do capítulo 10 de 1 Coríntios diz assim: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Agora o verso 5 diz: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos foram espalhados no deserto. E a Bíblia também fala da enfermidade física. Jesus citou tantas passagens que aludem à cura da enfermidade física. Não sei quantos leram aqui o livro Maldições, que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz a respeito. Maldições e o que a Bíblia diz a respeito. É do pastor Alcione Emerick. É interessante, porque ele traz esclarecimentos muito queridos. Ele diz assim: a cruz é o centro de tudo. Diz ele também nela, Cristo levou nossas maldições. Nós já temos pregado sobre isso aqui. Eu preciso de cura do pecado, você precisa de cura do pecado, nós precisamos de cura do pecado. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, agora, para os que estão em Cristo, já não há mais nenhuma condenação, que nós estamos em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. E o que acontece? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então Cristo nos resgatou da maldição do pecado, que é a figura da própria lei. Paulo diz aos Gálatas 3,13: maldito todo aquele que for pendurado no cordeiro. Isto é, Jesus me resgatou da maldição da lei do pecado, fazendo de mim, ele próprio, fazendo de si, ele próprio maldição, em meu lugar.
para que se cumprisse essa palavra que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3. Como disse, a nossa natureza é humana. Que testemunhos fortes nós ouvimos hoje pela manhã. Que coragem esses irmãos e irmãs tiveram para dizer para nós o que eles já fizeram e o porquê eles já passaram. A vida é de feridas. Há dois níveis que trazem muitas feridas ao ser humano. O primeiro é a ferida que eu firo o outro. E a segunda ferida que eu tenho que o outro fere a mim. Toda relação é marcada por bênçãos, mas também por feridas. E uma das maneiras que eu aprendi na Bíblia e também na minha formação em humanas para trabalhar com feridas é que o tempo não apaga. Sabem vocês que estão aqui ouvindo esses testemunhos e os testemunhos que foram dados, o quanto tempo não apaga e não conserta feridas. Toda pessoa que diz, bem, vou deixar para trás, deixa assim, eu quero viver, não vou brigar, certamente mais cedo ou mais tarde o sofrimento vem. Pior, quando eu postergo, eu aumento o sofrimento, porque eu agrego ao sofrimento original os outros sofrimentos que vou passando pela própria vida. Então eu aprendi que tempo nenhum cura ferida nenhuma. E quanto mais o meu problema mal resolvido, tanto mais o tempo passe, mais eu sou marcado por feridas, mais dói. O que acontece no Novo Testamento? A Bíblia diz que eu me converto a Jesus. Viram a história destes? Grande parte dos que deram testemunho não nasceram em um lar evangélico. E contaram suas histórias, mas nós temos também histórias de pessoas que nasceram em lares evangélicos. E elas para mim são muito mais difíceis. Por que são? Vou lhe dizer. Porque a gente precisava de algumas experiências como as suas, para a gente marcar claramente o dia da conversão. A gente precisava dizer, Senhor, eu sei o que é o mundo, porque eu experimentei, eu trago as marcas, eu perdi meu casamento, eu perdi meus filhos, eu perdi a alegria, eu perdi meus bens, eu perdi minha saúde emocional, eu perdi minha saúde espiritual e psicológica. Eu sei o dia em que Jesus chegou e promoveu em mim uma nova criatura. Sabe por quê? Porque Jesus nos perdoa. Mas como é que Ele me perdoa? Para que eu resolva esses problemas do passado. Ele me perdoa quando eu também perdoo a você. Ensinou Jesus a orar dizendo, quando fores orar, deveis dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas. Quero ouvir? Ah, é? Quer dizer que o perdão dele está atrelado ao meu perdão ao outro. Está assim. Eu quero perdão de Deus, mas eu não consigo perdoar. Eu quero a graça de Deus, mas eu não consigo liberar graça para ninguém. Perdoa-nos nossos pecados, assim como nós também temos perdoado. A Bíblia conta de homens que agiram, pediram perdão e Deus perdoou dívidas e sai para cobrar as dívidas dos menores, que eram muito menores. E a lição é, Deus manda de volta tua dívida perdoada, porque nós queremos o perdão, mas nós não sabemos perdoar. Portanto, quando eu não sei perdoar, eu tenho feridas não cicatrizadas. Esta igreja, nossas igrejas, por onde nós vamos andar, são assim. Eu tenho conversado com colegas que vão me ouvir depois de amanhã, no Conselho de Pastores de Belo Horizonte. E eles têm dito para o pastor, ele fala, mexe, vai fundo, que nós precisamos, aqui em BH, de uma obra de Deus que resolva as mágoas e as fofocas que há. Mas eu pergunto, aonde não há? Aonde houver o ser humano, se ele não estiver no Senhor, perdoando dívidas, ele sabe esticar indevidamente o que não deve. A Bíblia diz que eu aumento um ponto quando não sei chegar direto à minha irmã, ao meu irmão, para resolver com ele, as minhas questões. Eu guardo mágoas e transformo algumas coisas que até são reais em muito maiores, porque eu não perdoei o meu irmão. Então, são feridas não cicatrizadas. O celebrando, meus irmãos e meus amigos, é isso.
está dizendo para mim o seguinte: quando eu não lido corretamente, o tempo não resolve e agora há uma infecção. Eu sofro. Já imaginaram uma mulher querida, casada com um homem infectado pelo mal do não perdão? Ela será uma codependente. E seus filhos crescerão com essa marca da casa dos pais, ranzinzas, extremamente duros. E esqueceram que toda vez que eu tenho uma ferida não cicatrizada, eu espalho essa infecção para o meu corpo, para o corpo dos meus amigos, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus amigos, do meu ministério, inclusive comprometendo a mim mesmo, a minha família, a igreja. Como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 15: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quem guarda a raiz de amargura no coração, infecta a mulher, infecta o marido. Quem guarda a raiz de amargura no coração, infecta seus próprios relacionamentos. Bem, pastor, mas como é que eu vou lidar isso e como eu vou superar? Bem, a Bíblia ensina. E o celebrando é isso que eu preciso. Ele é para mim. Por que ele é para mim? Porque o celebrando é a vontade de Deus para a minha vida. Isto é, eu sei que o celebrando é para mim e para todos, indistintamente, porque o celebrando se baseia na palavra de Deus para ajudar-me nas curas que eu desejo e que me aprisionam o coração. Ele é para mim, porque ele se baseia na palavra de Deus. No último culto dominical, do celebrando aqui, nós falamos sobre as bem-aventuranças, porque essa é a raiz do celebrando e a base bíblica nos Estados Unidos para o celebrando, a bênção das bem-aventuranças. Isto é, Jesus começa o seu ministério, lança as bases do reino e agora aponta para o caminho da restauração. As bem-aventuranças são o caminho de Deus para restaurar a integridade, para restaurar o crescimento saudável do crente, para restaurar as bases do reino de Deus em minha vida. E quando eu creio assim, meus irmãos, meus amigos, eu vou descobrir por que nós precisamos, como igreja, investir em crianças, para que elas cresçam cobertas de cuidado, investir em adolescentes, para que eles cresçam cobertos de cuidado, investir em jovens casais, para que cresçam cobertos de cuidados, investir na família, nos lares, casamentos, investir na terceira idade, a melhor idade, para que eles vivam cada vez mais bem cuidados e as bem-aventuranças brotem neles. Por quê? Porque quando nós cuidamos de pessoas, nós curamos feridas, e aí nós não vamos focar apenas no crescimento numérico, mas vamos focar também nas ações que transformam a minha vida. Isto é, eu vou crer e vou viver a bênção desse testemunho. Observem, ouvimos testemunhos poderosíssimos. Um teve coragem de dizer: e naquele tempo eu fui criado com pessoas que me adotaram, porque meus pais me abandonaram, e a revolta foi tamanha que um dia eu matei alguém, e esse auditório ficou paralisado ao ouvir esse testemunho. E a outra veio e disse: eu era casada com um homem evangélico, era feliz, e eu ancorei minha vida nele, e em dado momento ele morreu. Aí cada um vai saber quantas histórias há aqui dentro, reais, que de repente você e eu nos parecemos por ele. Celebrando é para mim, celebrando é para você, porque nós vamos encontrar base bíblica para ver vidas transformadas. Escuta-me, talvez a mais importante coisa hoje pela manhã não é este meu sermão, nem este pastor, nem as canções maravilhosas que nós ouvimos. Mais importante hoje pela manhã, quem sabe não é você visitar a Igreja Liberdade e dizer: olha que prédio bonito, que coisa linda. Mais importante hoje pela manhã são esses testemunhos que acabamos de ouvir de vidas transformadas. Sabe por quê? Porque quando eu ouço alguém dizer: eu era assim e Cristo fez assim na minha vida, eu estou diante de algo inegável, inexorável, inquestionável. Este é o poder transformador do sangue de Jesus Cristo. Ele faz novas todas as coisas. Meus irmãos, quando o Evangelho estava sendo estabelecido no mundo, a Bíblia diz que houve uma cura no sábado de um homem. Jesus o curou. E aí, esse homem curado, ele vai lá para os seus amigos e para seus pais,
curado da cegueira, e vai vibrar dizendo: agora eu vejo, azul, amarelo, vermelho, branco, que coisa linda eu vejo. E ao invés de se alegrarem com ele, ninguém se alegrou. Pelo contrário, como é que é? Te curaram num sábado. Quem cometeu esse pecado? Essa atitude legalista nossa, nos foge da Bíblia Sagrada. Imagine vocês a alegria que teremos hoje à noite vendo pessoas que nunca vieram aqui, que frequentam os PGs da nossa igreja. Que alegria ele vai ver em você, porque ele vê no PG. Lá ele vê Deus agindo e transformando a vida dele. Vai ver em você também aqui? Eu não vi até hoje nenhuma pessoa que frequentou um PG, que foi pela primeira vez a um PG, se arrepender de ir, porque ali vivemos tudo do pesca. Ali alguém se converte, ali o ensino é dado, ali a comunhão, ali ajuda quem precisa, ali a adoração. Agora imagine você, se eu e você perdemos a alegria com o inegável. Aí perguntaram para ele: o que é que houve com você? Ele falou: não me pergunta nada, eu não sei explicar. Agora olhem para mim, o que eu sei é que eu era cego, o que eu sei é que eu não via nada, mas agora eu vejo. Sabe, como é que posso explicar as coisas que Deus faz? Eu vou chorar, eu vou me quebrantar diante do que vi e ouvi. Testemunhos falam muito mais alto de qualquer coisa. Por quê? Porque celebrando é um ministério baseado na Bíblia Sagrada, é o poder de Jesus manifesto em vidas. Sabe, o celebrando é para mim isto, é tudo para mim, porque ele aponta também para mim e para você indistintamente, dando-nos a chance de olhar para frente, para o horizonte da esperança. Já compreendeu por que o Papai do Céu te trouxe aqui hoje pela manhã? É muito possível que essa mulher que me ouve, quantas mulheres ouve agora, perderam o gosto de viver. Já é muito possível que alguns homens que me veem agora, cheios de desgosto da vida, perderam motivação para continuar a existir. É muito possível que alguns amigos e amigas que nos frequentam hoje pela manhã digam: o tempo passa, e aí? 60, 70, 80 anos, netos não me veem mais, filhos não me telefonam, amigos não me procuram, eu não tenho motivo para sorrir. Compreenderam? Celebrando, eu sei o que ele é para mim. Ele é uma chance de eu olhar para fora e não para dentro, para frente e não para trás, para cima e não para baixo. Celebrando é o momento em que eu posso dizer, olhando para frente, eu encontro a esperança, eu me desapego do futuro que me machucou, me maltratou e me feriu a própria vida. Tempos atrás, eu citei aqui para você José do Egito. José do Egito, meus irmãos e meus amigos, ele chega a ver seus irmãos lá no Egito. O que é que vocês vieram fazer aqui? Estamos com fome. Aí ele olha e diz: eu conheço todos eles. Meus irmãos, me venderam. Quem sabe ele pensou: eu odeio você, mas nenhum deles o reconheceu. Cheio dos aparatos de governador do Egito, ninguém viu que era José, o seu irmão. E ele olhou, eu imagino: eu odeio. E a Bíblia diz que ele foi lá para dentro chorar, e chorou amargamente, gemeu. A Bíblia diz que todo o palácio ouviram seu gemido, e ele pensou: vou me vingar. Mas em seguida ele se recompõe, e daí ele volta e abre os braços e acolhe os irmãos. Ele não olhou para o passado, ele olhou para diante. Passado é referência para eu olhar para frente. Quando eu me encontro com Jesus, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu tenho de viver uma nova vida em Jesus. Eu tenho uma tristeza muito grande. Disse hoje pela manhã, enquanto eu lecionava aqui no hotel à frente, para a classe dos que se preparam para lecionar e para ministrar em PGs. Eu disse para ele: há tantos crentes que dizem: no meu tempo que era bom, no meu tempo a minha igreja era maravilhosa. Que o teu tempo é hoje. O teu tempo é hoje. O tempo da graça é hoje. O tempo da misericórdia é hoje. O tempo do perdão é hoje. É agora. É já. Liberte-se do passado e olhe para frente. Jesus é com você. Jesus é comigo também. Eu preguei a semana passada lá em São Luís do Maranhão. Estou vendo algumas pessoas de São Luís do Maranhão, onde eu estive. Eu preguei sobre olhando para frente. É isso que é o CR para mim. É isso. Me desprendo do passado.
Eu saio das memórias doloridas, o que fizeram com meu filho, o que fizeram comigo, acabaram minha vida. Não, Jesus quer te restaurar, e Ele te encoraja a mim e a você, para que a gente creia na esperança. Pode dizer isso comigo? Diga, eu creio na esperança. É do seu coração? Diga outra vez, eu creio na esperança. Deus não quer que você se acabe agora, pela tristeza que há no teu coração, pelos motivos reais que você tem. Deus quer que você se levante, porque hoje é dia de restauração, celebrando isso. Terceiro, eu sei que celebrando é para mim, porque Ele é vontade de Deus para mim. Sabe por quê? Porque Ele enfatiza a minha responsabilidade pessoal. Ninguém vai ficar no meu lugar, sou eu. Eu preciso parar de desculpas, eu preciso parar de vitimizar-me, eu preciso dar um momento, viver as minhas escolhas, pedir a graça de Deus na minha própria vida, e daí em diante, escolhendo servir ao Senhor, vou servi-lo usando todo o recurso espiritual que Ele me deu, para eu sair do ontem, para viver mais feliz o hoje, porque a vida passa, tudo passa, e você também passa. Portanto, se eu perguntasse aqui, será que há alguém que me ouve hoje pela manhã que diga, eu sei controlar a minha vida? Ninguém diria. Ninguém sabe controlar a sua vida. Paulo diz, o bem que eu quero, eu não faço. Eu não sei controlar a minha vida. Paulo, era um grande crente, era um maravilhoso, mas ele sabia o quanto ele precisava de Jesus. O mal que eu não quero, eu faço. É isso. Todos nós fazemos o mal, porque em pecado a nossa mãe nos concebeu, e todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Portanto, Paulo que disse, imitem-me como imito a Cristo. O Paulo que diz, o mal que eu não quero, eu faço. Ele também está me ensinando a você, que há uma coisa muito mais importante, que o controle de mim mesmo, que eu não consigo, que é fazer a afirmação, eu preciso de Jesus. Eu preciso da força dele, que eu não tenho em mim mesmo, para que possa viver minhas responsabilidades e assumir um novo tempo. Quando eu não assumo pessoalmente as minhas responsabilidades, quando eu não digo, eu quero celebrar a recuperação, eu preciso vencer um trauma, um drama, um problema, um vício, o que for da minha vida, quando eu não digo isso, meu irmão e minha amiga, eu não estou assumindo a responsabilidade minha, pessoal, de encarar a vida. E daí em diante, a Bíblia diz, o abismo chama outro abismo. Isto é, ninguém resolve por si só. Jesus sabia disso. Por isso que Ele vem e diz, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso disse Ele, sem mim, pode completar? Nada podeis fazer. Perceberam? Qual é o lugar que Ele tem na sua vida pessoal? Que experiência você tem hoje pela manhã? Sim, pelo que ouvi do pastor, pelas canções, celebrando a dizer tudo para mim, porque eu preciso assumir a minha responsabilidade para que Cristo produza em mim o seu poder restaurador. Quarto, celebrando é para mim a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque implica em aplicar a verdade bíblica que eu preciso de entender, que eu preciso de você e você precisa de mim, que ninguém é uma ilha. Isso é feito da interação do próprio grupo, da camaradagem do grupo. É tão bom ver amigos. Os PGs de nossa igreja geram amigos, pessoas que se cuidam umas das outras, celebrando isso. São grupos pequenos que vão tratar dos problemas. Você chega lá e seu problema vai para aquele grupo e pessoas vão contar suas experiências, pelo que passaram, e você vai descobrir, eu não estou sozinho, alguém passou por isso, como é que lidou, vai crer nisso, vai lidar também, é isso. Meus irmãos, meus amigos, quais são os grandes males do século 21? Solidão? Certamente. Traição? Certamente. Traição, não somente homem de mulher, ou mulher de homem, mas traição de amigos, parentes. Quanto dói você crer em alguém e ser traído por esse alguém? Quanto fere, é quase inacreditável você ter seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, sua nora, seu genro, seu sócio, perceber que foi traído na sua boa consciência, no seu bom espírito. É um problema do século XX que se alastra grandemente. Solidão, grandemente.
Síndrome do pânico certamente tem desaguado no outro problema chamado depressão. Seja o que for, meus irmãos, meus amigos, há muitas lembranças e muitos sentimentos em nós, armazenados dentro de nós, que nós precisamos trabalhar para que nós não vivamos o drama dos sentimentos nocivos e das lembranças nocivas no próprio coração. Quantos ouvem um hino e não conseguem cantar? Quando começa aquela letra maravilhosa, param no lugar e começam a imaginar: isso é verdade? Isso pode acontecer comigo? Deus pode fazer também essa obra no meu coração? Meu irmão, em nome de Jesus, creia na esperança que purifica a sua vida. Creia em retirar esse lixo emocional que aprisiona você. Nada pior na vida que isso. Claro que isso não é fácil. Se você é casado e tem sua esposa que não entende, ela não vai compreender, vai dizer: isso é invenção sua. Eu estou infeliz. Isso é invenção sua. O que é que te falta para você ser feliz? Quantos maridos já disseram isso às suas esposas? Quantas esposas já falaram isso aos seus maridos? Você maximiza, você é papo seu. Nada mais dói alguém vivendo uma crise emocional, metido num lixo emocional, preso em sua infelicidade, do que ouvir de alguém que ama essa imensa incompreensão. E é nesse instante, meus irmãos, meus amigos, que nós vamos adiando a expressão do nosso problema. O outro é meu amigo, celebrando a oportunidade que eu tenho de ver que o outro é meu amigo, que ele passou por isso também, que eu passo, que eu vou ouvi-lo, que eu vou beber dele, que eu vou conhecer como o Espírito Santo livrou. Tem de colocar Deus. O outro não é apenas objeto de um tratamento médico legítimo, psiquiatra ou psiquiátrico, ou de um psicólogo, ou de um analista, ou de outro médico. O outro é alguém que passou por problemas e creu que acima de tudo isso há um poder maravilhoso, o poder do Calvário, o poder da cruz de Jesus que me liberta. Por isso a Bíblia diz que Cristo é a libertação. Se todos nele crerem, verdadeiramente serão livres, diz a palavra. Já viram? Agora, se teu esposo fecha as portas para ti, se a tua mulher fecha para ti, se teu amigo fecha para ti, você perde o privilégio da expressão dos sentimentos. E aí você posterga a cura da sua alma. Se a tua mulher disser: estou numa profunda dor e angústia, prefira dizer: senta aqui. Jamais diga: isso é mentira, isso é invenção sua, você está criando coisas, você tem tudo aqui, eu te dou casa, eu te dou comida, você tem filhos maravilhosos. Para com isso, mulher, ou homem, ou o que for. Você está roubando do outro ser humano o privilégio que o CR dá, que é o privilégio da expressão dos sentimentos, de ser honesto consigo mesmo, de não ter mais vergonha de contar a sua história, porque minha história que eu conto é passada. Cristo me libertou, e mais que dizer o que eu vivi, eu digo que eu vivo hoje. Hoje eu sou vitorioso, porque eu creio naquele que me fortalece. Jesus vem e faz novas todas as coisas. Se alguém não consegue se expressar, vai explodir. E pessoas que explodem fora do contexto, num dia fora da hora, num grupo que não tem nada a ver, parentes até que não tem nada a ver com Jesus, e você diz: o que houve? O que houve? Então a minha pergunta é: será que há pessoas que não conseguem expressar seus sentimentos para com seus amigos? Celebrando veio te dar a bênção e também curar o teu amigo. Teu amigo é um codependente, ele não consegue também lidar com as tuas dificuldades, seja marido, esposa ou que for. Via de regra, todos nós temos dificuldade em expressar nossos sentimentos. E a gente deixa de fazê-lo imediatamente. Como seria bom se a gente pudesse dizer: vamos orar aqui, eu quero vencer isso. Mas quando a gente pega um sentimento desse e joga para adiante, a gente alimenta insegurança, a gente alimenta medo da rejeição, a gente alimenta essa inabilidade no lidar com as próprias fragilidades. Mas este ser humano é membro desta igreja e está aqui. Este ser humano é membro da igreja e está aqui hoje pela manhã. Pessoas queridas, mas pessoas que não conseguiram mais expressar seus sentimentos. Marido, você pode me ouvir e orar por mim em seguida? Mulher, você pode me ouvir e orar comigo em seguida? Pessoas que fogem de nós, fogem porque são mais frágeis que nós. Pessoas que não conseguem esconder seu jeito feliz de proceder e de viver. E sabe o que gera em mim e em você? Uma dívida emocional.
O que é dívida emocional? Dívida emocional é a minha incapacidade de dar nome e encarar os problemas que eu enfrento. Digo, tá tudo bem comigo. Imagina, estou indo para a igreja cantar. Que delícia é crer em Cristo. Quem sabe eu me engane. Quem sabe aplaque a minha consciência que acusa que a coisa não está bem. Perceberam? Todos nós precisamos do CR. Porque todos nós temos as nossas dificuldades em lidar com nossas dívidas emocionais. Maiores ou menores, elas nos deixam confusos, imprevisíveis. O que acontece? De repente, um sentimento junta-se ao outro e cresce. Mágoa, dor no coração, falta de paz. E a gente vem para a igreja e não canta, não quer mais nenhum ministério, porque a vida é infeliz, o casamento é infeliz, os filhos são infelizes, o trabalho é infeliz, nós vivemos a dívida emocional. Quando você vê o celebrando, como muito bem aqui disseram os meus irmãos e irmãs, você não vem com a proposta de que o celebrando vai resolver nada. Você vai para encontrar grupos terapêuticos gostosos, a graça de Jesus, o poder do Calvário, que faz com que você perceba suas dificuldades e lide melhor com suas dívidas emocionais, de tal forma que Deus promova a cura, isto é, retire as dores, o que há dentro de você e gere em você o que todos nós temos, aplacado e infeliz, chamado energia vital. Deus deu a você e a mim essa energia. Para quê? Para que a gente pudesse se destravar, se desligar das travas, se desprender dessas amarras. Então, de alguma maneira, esses mecanismos, essas oportunidades fazem com que eu aprenda a desarmar meu coração. E já sou outro marido. Vem cá, esposa. Vem cá, marido. Você desativa essas bombas explosivas capazes de acabar com o casamento. Resolva isso, enfrente toda a sua dívida emocional. E finalmente, eu creio que celebrando é para mim. Por que é para mim? Porque é um programa que restaura e enfatiza a restauração do meu compromisso com o meu Jesus Cristo. Volto aos alcoólicos anônimos. Tem muitos resultados. As pessoas são estimuladas a romper um vício, mesmo que se apegue a outro para vencer esse no processo sublimatório. Mas celebrando não. Celebrando preza assim. Conheça Jesus. Reconheça-se pecador. Aceite seu pecado. Arrependa-se do seu pecado. Creia no poder da cruz do Calvário. Peça perdão a Jesus Cristo. Conheça Jesus. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, podem completar, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente, essa libertação de verdade do Espírito de Deus. Jesus é meu Senhor, Ele é teu Senhor, Ele é excepcional em aconselhar, Ele é por excelência o Deus de toda vitória. E você começa a descobrir um Deus que você não conhecia e abrir o coração para esse Deus. No celebrando, você abre mão do ufanismo triunfalista, de achar que pode por você mesmo. De repente, eu sou crente e a conversão automaticamente me resolve tudo. Cuidado com isso. Aproprie-se do processo de Deus para as mudanças da sua vida. Quando eu me converti, eu resolvi minhas questões espirituais. Agora eu tenho um Deus comigo que me ajuda a viver, que caminha comigo, muda tudo em minha vida. Mas agora o meu histórico de vida, meus problemas, minhas inculcações, minhas ansiedades, minhas angústias, minha síndrome de pânico, minhas depressões, eu vou colocar diante do Senhor e vou para um programa desse. Por quê? Porque a obra da cruz é completa. Não receba apenas a salvação da alma para a vida eterna, mas receba a bênção da caminhada processual. Dia a dia, Deus mudando a minha vida. Dia a dia, Deus trabalhando em mim e fazendo de mim esse homem, essa mulher que pode ser bênção a tantos quantos com você, comigo, convivem. É isso. Eu diria assim, aproprie-se da cruz. A cruz de Jesus não é apenas para a salvação da minha alma. A cruz de Jesus é para a salvação, libertação e restauração da minha vida enquanto eu vivo aqui. Salvo, seja mais feliz. O que é que te prende e te impede de ser feliz? Começa a pensar, então, honestamente, que o homem precisa não somente se converter, mas ele precisa também caminhar para Jesus e apropriar-se de todas as bênçãos da cruz do Calvário. Vamos lá, é isso. Essa consciência processual, apropriativa, que um grande escritor chamado Derek Prince diz, é transitar do legal para o experimental. Agora eu já sei
Já conhecia a salvação, mas agora eu quero todos os dias experimentar a libertação do Senhor, o trabalho dele no meu coração, tirando a minha vida solapada em dificuldades, mágoas. Limpa, Senhor, limpa, Senhor, limpa, Senhor, limpa, Senhor. Meu irmão e minha amiga, meus amigos, como é que estão nossas vidas? Haverá alguém a dizer, eu não preciso celebrando? Eu estou apenas dizendo hoje que há crentes que são felizes, mas não tão felizes. Que comem bênçãos, mas não tantas bênçãos para as quais Deus já te fez. São convertidos, mas ainda não são alegres o quanto deveriam. São crentes, mas ainda não são libertos dos traumas da vida o quanto deveriam, que ainda também promana da cruz do Calvário. Advém de lá essas bênçãos. Lembra da historinha que eu contei um dia aqui para você? Eu termino com ela. Eu disse para você daquele pai que decidiu, depois de tanta reclamação da esposa e dos filhos que nunca passearam, nunca viajaram: papai, você nunca me levou para nada. E a esposa: marido, nunca fez um cruzeiro conosco, os filhos e eu. E agora os filhos são já rapazes e moças. Ele faz: vou acabar com essa reclamação em minha casa. E é hoje. Ele foi até uma agência de turismo e comprou um pacote, fez loucura, vendeu um automóvel dele para comprar aquele pacote, comprou primeira classe, tudo melhor, para viajar com a esposa e com os filhos num cruzeiro de 1 mês. Reúne os filhos, a esposa, e diz: estão aqui os bilhetes, vocês vão comigo. Oba, que bom, papai, papai é o papaizão, eita, e a festa e os cânticos. Mas tem uma coisa, vamos passar muitos anos para pagar. Fiquei com uma dívida muito grande, mas vocês não reclamam mais. Mas tem outra condição: nós vamos comer pão com queijo durante os 30 dias. Eu não tenho dinheiro para dar para vocês a comida desse cruzeiro. Tem muitos restaurantes lá, mas na hora de comer, café da manhã, almoço, jantar, a gente vem para o camarim da gente, quarto da gente, e a gente vai comer pão com queijo. Já comprei um grande queijo ali e muitos pães para 1 mês. Começou a viagem. Primeiro dia, pão com queijo, manhã, tarde e noite. Segundo dia, pão com queijo, manhã, tarde e noite. Terceiro dia, pão com queijo, manhã, tarde e noite. Quarto dia, pão com queijo de manhã e ao meio-dia, queijo com pão. Até que os filhos começaram a chorar e reclamar. O cheiro era horrível de queijo estragado. O quarto tinha aquele cheiro terrível do queijo verde estragado. Aí começaram a reclamar: papai, você traz uma viagem dessa para comer queijo com pão e pão com queijo todos os dias? Que amor você tem de pai? Começaram a reclamar com o pai e a brigar ali. Finalmente, o pai disse: eu vou fazer uma coisa com eles. No último dia, eu vou dar um jantar, um senhor jantar, no melhor restaurante desse navio, para eles verem quem é o pai deles. Foi lá, fechou um pacote com o pessoal, pagou um belo jantar, ficou devendo agora os próximos 20 anos da vida dele. Aí vai lá para ele e diz: termina a viagem hoje, vocês vão ter um belo jantar. Todo mundo vai jantar comigo hoje, primeira classe. Aí foram lá: oba, oba, hoje não tem pão com queijo, nem queijo com pão. Quando chegaram lá, apresentaram os bilhetes. O rapaz do restaurante perguntou: sim? Nós pagamos aqui, queremos jantar. Como? Aqui esse jantar nesse restaurante é só para quem comprou o pacote primeira classe. Quantos vocês são? Não, mas nós compramos o grande pacote. Quantos vocês são? Somos 5 aqui. Então vocês são daquela mesa vazia que durante 30 dias de viagem ficamos perguntando aqui de quem era aquela mesa? Você pagou um pacote de 30 dias de primeira classe e não veio comer nem um dia? E os filhos: papai, papai, e a esposa: mas papai, o que você fez conosco? Aí eu comecei a pensar em mim e você. A gente se acostuma como crentes, como nós estamos. Achamos que não precisamos do celebrando. Está tudo bem. Só que Deus nos fez para sermos filhos muito amados dEle. E tem muito mais para você. Deus tem mais que pão com queijo. Deus tem banquete para aqueles que creem no seu nome. Banquete espiritual. O celebrando é isso. É dar para você mais que a conversão, o trato com as questões pendentes da vida que fizeram de você uma mulher infeliz e precisa ser restaurada, um homem infeliz e precisa ser restaurado.